Analisada a constitucionalidade de um novo imposto. Trata-se do imposto sobre a propriedade. A atual situação económica obriga a inúmeras contenções, os tempos não são fáceis e provavelmente nem o protocolo escapa. Mas é por aí que passa muita da imagem do país. Connosco está o embaixador José de Bouza Serrano, chefe do Protocolo do Estado e autor do livro do Protocolo, que vai ser lançado na próxima semana. Senhor embaixador, muito boa noite e muito obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Resolveu lançar este livro, o livro do Protocolo. Quais são as maiores dúvidas que surgem quando se organiza diversos banquetes, por exemplo? Há diversas situações que realmente onde devem surgir muitas dúvidas. Sim, a dúvida muitas vezes é sobre o comportamento das pessoas, não é? Normalmente preparamos de uma forma sistemática esse tipo de eventos e fazemos-lo com uma certa frequência. Mas muitas vezes, digamos, o fator humano é que altera, ou pode colidir com a nossa preparação. Até se temos muitas vezes, exaustivamente, preparamos com todos os detalhes, mas realmente a natureza humana prega-nos partidas. Muitas surpresas e muitas gafes por vezes. Sim, também, mas essas tentamos evitá-las, ou pelo menos diminuí-las de maneira que passem despercebidas. Mas acontecem? Acontecem. Porque nós temos muitas vezes, e neste mundo mediatizado, captamos através das imagens várias situações embaraçosas, nomeadamente para as monarquias, como é o caso da inglesa. E ainda há pouco vimos uma fotografia da monarca britânica a olhar para os sapatos de uma primeira-dama de um outro país, quer dizer, que é algo que provavelmente não parece muito bem. São pequeninos pormenores, mas que muitas vezes acabam por manchar. Há outras gafes, esta poderá ser considerada um fait divers, mas há outras que poderão ser graves, ou não? Sim. Depende muito da imagem do país. Mas é que hoje em dia, antigamente, todo este tipo de cerimónias era reduzido. E só quem participava em espaços também reduzidos é que acompanhava as cerimónias. Hoje em dia, com a comunicação social e a amplificação de todas estas cerimónias, são milhões as pessoas que assistem ao mesmo tempo, simultaneamente, a um casamento real, a um banquete, tudo isso. E, portanto, essa amplificação dá também, digamos, dramatiza por um lado o protocolo e dá uma dimensão completamente diferente. E esses detalhes, não é, que pareceriam despercebidos ou só para quem estava na sala, são multiplicados e enviados para o mundo globalizado, não é? Tudo ao mesmo tempo. E com a atual crise, exige-se também contenção, não só ao nível de comportamentos, mas ao nível, por exemplo, dos vários banquetes. Há coisas que se calhar pareceriam bem há uns tempos atrás. Agora, quando se fala tanto de crise e de contenção, o exemplo muitas vezes deve partir de cima. Há contenção nesta área agora? Há muito tempo, já há vários anos, eu estou há 3 anos nestas funções, comecei a minha carreira diplomática há 32 anos pelo Protocolo de Estado, nessa altura, era a de embaixada e terceiro secretário. Era diferente, havia realmente também uma certa contenção, porque o país também não tinha muitos recursos nessa altura. Depois tivemos um boom, mas isso também não nos deu um novo riquismo na parte do protocolo. Nós estamos num Estado de Direito e, portanto, há um certo número de leis e o protocolo tem também uma grelha legal que nos dá um certo número de normas e de comportamentos. E, sei lá, nós sabemos, por exemplo, outro dia acusaram-me imenso de ter muitos cavalos numa apresentação de credenciais ao Sr. Presidente da República. Ora, há uma lei de continência e de honras militares que diz quantos cavalos devem estar numa cerimónia e ainda por cima foi feita pelo Conselho da Revolução, portanto não foi nada moderno, foi dos anos 80. Tudo isso está regulamentado. E nós não fazemos gaspillage pura, temos contenção e tentamos aproveitar os recursos que temos. Agora, o protocolo também é dignidade e nós temos uma tradição, temos um país muito antigo, temos tradições próprias e devemos manter-nos, tanto quanto possível, dentro delas. E nada se justifica também que, de repente, acabemos com tudo, não é? Mas nota realmente, em algumas áreas, menos despesas, sim. nomeadamente mais contenção. As suas comitivas são muito mais pequenas, uma coisa que eu não sei, sem nenhuma inscrição. Nós, anualmente, temos uma cerimónia em que é luxo
que é a apresentação de cumprimentos do corpo diplomático ao Sr. Presidente da República. E é pela manhã, em que vão os chefes de missão, os embaixadores, o núncio, que é o decano do corpo diplomático, como sabe, faz o seu discurso de ano novo e o Sr. Presidente responde, e depois há o cumprimento a todos, e normalmente nesse próprio dia, à noite, o Sr. Presidente da República e a Dra. Maria Cavaco Silva dão um banquete no Palácio da Ajuda, com condecorações e vestidos compridos e casaca, aos chefes de missão e aos seus cônjuges. O ano passado já não se fez, e eu já tive instruções também que este ano não se fará. Haverá os cumprimentos dos chefes de missão com os seus colaboradores mais próximos das embaixadas de manhã, que é a luz, mas o banquete e o espetáculo foram cortados. Quer dizer, é um sinal dos tempos, é natural. Esperemos que um dia poderemos voltar a ter os banquetes na ajuda no dia dos cumprimentos. Esperemos que sim. Quer dizer, nós podemos suspender... Há coisas que realmente, não obstante a atual situação que atravessamos, há coisas que têm que ser obrigatoriamente alteradas, na sua opinião, face ao plano quase de contingência e de emergência nacional que vivemos. Inclusive, essas são as palavras do próprio Primeiro-Ministro. Se calhar, o regulamento, inclusive, quando foi acusado de ser muitos cavalos naquela cerimónia para o Presidente da República, se calhar seriam coisas que poderiam ser adaptadas mais à especificidade da altura. Os cavalos existem. Eu não fui alugar cavalos, não é? Claro. Não fui alugar guardas nacionais republicanos que têm que montar os cavalos. Mas há especificidades a ter em conta em determinado contexto, na sua opinião. Há coisas que são imutáveis, nomeadamente como se cumprimentam as pessoas, o Presidente da República, etc. Isso tudo está neste livro, por exemplo. Tudo não estará, mas pelo menos a ter em conta também que são cerca de 600 páginas esta obra, que nos mostra exatamente como é que nos devemos comportar perante variadíssimas situações, mostra-nos realmente algumas coisas imutáveis em algumas cerimónias oficiais, mas já mostra realmente aqueles planos já mais de contingência, salvo a expressão, ou não? Sim, mas o protocolo é expansível ou não. Nós podemos, como dizem os espanhóis, tirar a casa pela janela ou fazer uma coisa com a mesma dignidade e com sobriedade, mas com menos recursos. Nós temos os recursos, temos os palácios, temos os cavalos, temos os coches, nós temos tudo, não é? E as coisas também têm que ser utilizadas dentro de uma lógica de contenção e de economia. Mas não podemos, de repente, desistir de tudo isso, não é? Porque temos a nossa tradição. E a nossa imagem. Somos um país... E a nossa imagem exterior, não é? Se nós estamos habituados a receber os embaixadores, e eles gostam, sobretudo os residentes, que no fundo são aqueles que também mais investem no país, porque têm a despesa de ter uma embaixada aberta, não é? Temos vários não residentes também, e há uma pequena diferença, porque o protocolo é feito de pequenos detalhes e diferenças. As coisas são feitas na base desse detalhe. E o detalhe dá exatamente a dimensão. Claro, e não é algo estanque. Só para terminarmos, Sr. Embaixador, porque o tempo voa, há alguma gafe que tenha sido realmente muito embaraçosa? Por cá. E que possa ser divulgada. Mas normalmente não se pode. Quer dizer, aqui assim encontrará algumas anónimas, mas não. Sabe que o protocolo deve ser discreto. E, sobretudo, o protocolo bom é aquele que não se vê nem se ouve. Portanto, quem viveu essas gafes deve-se lembrar delas. Eu não vou, quer dizer, relato aqui realmente algumas, mas são daquelas que se podem contar. Mas como não por exemplo, há muito... Pode-nos contar uma, só muito rapidamente. Não vou deixar para os leitores do livro, eu vou ver. E depois, quando estivermos em off, eu digo bem que página é que está e conto como é que é. Está bem, para os nossos telespectadores ficar a curiosidade então, em saber. Muito obrigada, Sr. Embaixador, por ter estado no Grande Jornal. Muito obrigada. Obrigado. O Governo revela que o déficit este ano